Muito obrigado por você vir dar essa entrevista, ter aceitado dar essa entrevista. E, Imagina. Adriana, queria saber, você é da cidade de São Paulo, não é? Isso, eu sou aqui de São Paulo, capital. Aham, legal. E Adriana, você poderia falar um pouquinho sobre a sua formação e o seu caminho profissional? Sim. Bom, desde pequena estava na minha cabeça, quero ser professora. Então, assim, a educação sempre esteve na minha mente desde pequena, né? Então, eu fui atrás, eu fiz magistério na época, acho que hoje em dia nem existe mais, que era como se fosse um técnico, né? Um preparatório técnico para ser professor do ensino básico. Fiz o magistério, mas aí na época era a última turma, o governo já tinha anunciado que não seria mais o nível mínimo, né, para dar aula, que teria que fazer pedagogia. Então fui atrás da pedagogia, fiz a pedagogia também. Então, assim, nesse percurso eu entrei em sala de aula, no ensino fundamental, né, passei por coordenação pedagógica, aí também entrei também um pouco nos cursos técnicos como orientadora pedagógica, né? E, então, eu trilhei um pouco assim esse caminho na educação, mas não era bem aquilo que eu queria ainda. E aí foi quando eu comecei a ouvir falar de cursos EAD e tal. Aí eu em cursos EAD para entender o que que era. Mas naquela época, assim, eu não sei, eu sentia que era um pouco solta, não me sentia muito à vontade. Falava, gente, quem é que está por trás disso, né? Qual que é o pedagógico aí por trás de tudo isso? E aí eu fui pesquisar, fui entender o que que era o designer instrucional, qual era o papel dele lá. Falei, nossa, eu vou fazer. Fui atrás, comecei a fazer cursos, mas eu ainda não me sentia segura para. Eu falava, ai, gente, eu sou muito de sala de aula, não, acho que não é para mim, não, né? Mas, mas eu falava, poxa, não é possível que eu não possa aplicar todo esse conhecimento, assim, né, de metodologias, enfim, essas reflexões que a gente tem na pedagogia, que não é possível que isso não possa agregar de alguma forma. Eu fui indo atrás de cursos e tal, cheguei até o livre docência, que então eu já tinha feito os outros cursos, mas eu não me sentia preparada, não me sentia à vontade realmente para ingressar no mercado de trabalho. Aí eu cheguei no livre docência, fiz o curso, e como tem todo o passo a passo, tal, tem o acompanhamento por você, e eu falei, nossa, acho que agora vai. Aí comecei a me candidatar. E realmente, assim, quando você está mais seguro, né, daquilo que você quer exercer e tal, começaram a aparecer oportunidades. Hoje sou designer instrucional, com muito orgulho, tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu me encontrei, né? Eu acho que juntei tudo aquilo que eu gostava da educação, com essa pegada de tecnologia, de repensar metodologias e você pensar realmente, porque você tem que, acredito que o design instrucional tem isso, né? Você tem que elaborar mesmo, poxa, quem é esse público-alvo? Você tem que pensar mesmo qual é a melhor estratégia, né, de ensino para ele. Então, aí me identifiquei e agora cá estou como designer instrucional. Eu bato no peito e digo, agora eu sou designer instrucional. E quem não sabe, eu sento lá e explico para o professor o que que é um designer instrucional, sabe? Então, eu me encontrei aqui. Legal, é muito bacana saber que você se encontrou e que gostou da área. E Adriana, quais são os projetos que você tem feito atualmente, ou alguns exemplos de projeto que você gostaria de lembrar, de comentar? Que tipo de projetos você tem feito? Tá. Eu atuei em alguns, assim, freelas, enfim, né? Aí eu fui, na verdade, eu trabalhei pontualmente com acadêmico, com lado acadêmico, então era muito, assim, pós-graduação, cursos livres, mas sempre voltado para a área acadêmica da saúde, né? E aí eu mergulhei lá, não entendia nada, mas a gente começa a aprender, né, sobre o assunto. E aí eu migrei, porque eu tive uma outra oportunidade agora, e hoje eu estou na área de treinamento e desenvolvimento, e a gente atua aí com projetos grandes de empresas, né? É, bem focados. Então, assim, hoje eu estou na área de treinamento. Tá, você está contratado numa empresa, então. Isso, isso. Mas é uma empresa que fornece essa parte de treinamento
para as outras empresas, né? É uma empresa de consultoria na área de Isso, educação, de EAD. Ah, tá legal. isso. E Adriana, como é que você fez para conseguir os seus primeiros projetos? Porque eu imagino que alguém que esteja assistindo a gente, né, nessa entrevista, também uma pessoa que esteja começando nesse momento, ela pode ter te ouvido, puxa, mas então como é que ela conseguiu para conseguir os primeiros freelas? Como é que foi esse início, né? Olha, por incrível que pareça, acho que as pessoas talvez nem pensem nisso, mas eu acho que o ponto-chave que virou assim realmente na minha carreira foi o networking. Foi muito bacana. Inclusive dentro dos cursos, dentro do seu curso, conheci pessoas. E assim, eu quebrei essa barreira de dizer assim, eu não vou falar com a pessoa, não. Deixa eu perguntar. Perguntei para você, perguntei para outros designers. Eu falava assim, gente, então, onde você trabalha? O que você faz? Como que você construiu seu portfólio? Né? E esse projeto? Eu perguntava mesmo, perguntava tal. E aí foi caminhando, caminhando, encontrei um DI que me ajudou e falou assim, não, Adriana, o que você faz, o que você já fez, tem muito a ver com DI, você só não coloca que é DI, né? Mas assim, vamos reconstruir o seu currículo, porque eu acho que você não está enxergando o quanto você já faz como designer instrucional, só que em outras empresas tinha outro nome, analista pedagógico, técnico pedagógico, mas você já fazia essas análises, você já estruturava cursos, né? E eu falei, nossa, é verdade. Eu falei, olha que interessante. Então, assim, o network me ajudou muito a entender esse mundo, a entender o que esse mundo buscava, né, dentro de um profissional. Acabou, me ajudando, que eu tive um colega que me ajudou a enxergar que eu tinha esses conhecimentos. E eu acho que é isso, network é uma chavinha, a força de vontade também, que você vai atrás. Mandei vários currículos, perguntava, olha, tem freela, tal, aí dentro desse network sempre tem alguém que fala, gente, você não quer atuar, tá? Olha, tem conteúdo X aqui para fazer, não estou dando conta. O DI sempre tem alguém para indicar ou alguma coisa que ele está precisando de ajuda. E aí eu começava assim, posso te ajudar? Posso ver? Eu posso ser sua sombra, né? Nesse projeto e tal. Eu acho que isso abriu portas, assim. Tá ótimo. Eu acho que essas orientações suas vão ajudar muito quem está assistindo. E, Adriana, como é que o design instrucional ajuda nos seus projetos? Como é que você usa o design instrucional? Nossa, de ponta a ponta. Desde da análise, né, do contexto, assim, da análise da demanda, digamos assim, para você fazer todo o levantamento do cenário, até a estratégia que você vai utilizar para solucionar aquele problema, né? Porque geralmente o cliente eu digo assim, pode ser uma escola, pode ser uma empresa, né? Estão precisando de uma solução que, sei lá, o pessoal precisa aprender X coisa. E aí, o que a gente vai fazer, né? Então, o DI tem essa capacidade de falar, não, então, peraí, vou analisar o que você tem, vou analisar seu problema, e eu vou agora estruturar uma estratégia e te entregar algumas soluções para você, para junto, né, do cliente, analisar se aquele problema, aquela estratégia vai alavancar o resultado que ele está querendo, né? É que eu estou falando muito assim resultados, enfim, porque agora eu estou no treinamento, mas assim no acadêmico também é igual. Né? Você fala assim, hoje, por exemplo, na área da saúde eles estão com dificuldade de, sei lá, fazer como aplicar, sei lá, alguma coisa, algum procedimento. Poxa, então vamos entender quem é esse público que está fazendo isso, qual que é a dificuldade, qual que é a melhor estratégia de levar essa informação para todo esse público, né? Então, o DI ajuda a gente, assim, de ponta a ponta, a trazer realmente uma solução para um problema. Legal. E assim, dentre todo o universo de metodologias, tecnologias, abordagens didáticas, né, a gente sempre tem aquelas que a gente gosta mais e que a gente usa mais, né, nos nossos projetos. No seu caso, quais são as abordagens que você mais usa? Você cria mais textos, mais vídeos, usa mais metodologias ativas, mais treinamentos presenciais? O que você tem utilizado mais? Uhum. Ultimamente, eu mexo muito com online mesmo, com o assíncrono, né?
E dentro do assíncrono, eu sempre procuro diversificar, assim, dentro, óbvio, dentro do contexto, vejo se cabe ou não, né? A gente analisa se cabe ou não. Mas eu sempre penso, eu sempre vejo assim, o aluno, quem está do outro lado, eu tenho vários alunos, tem aquele que aprende melhor lendo, ouvindo, vendo, anotando, né? Então, acho que a gente precisa, quando a gente constrói uma solução educacional, a gente precisa pensar em todos esses estilos de alunos, né? Então, eu sempre gosto de deixar uma parte de leitura, uma parte de vídeo, se couber no contexto, uma parte de áudio, né? De repente, sei lá, algum games, dependendo do contexto, exatamente, depende do contexto. Mas eu sempre tento colocar o máximo de objetos possíveis, né, dentro do contexto, para poder atingir o público-alvo de maneira geral. Tá legal, tá ótimo. E quais seriam, assim, desafios ou dificuldades que você encontra no trabalho com o designer, com o design instrucional? Desafios. Olha, Uhum. eu participo de alguns grupos de DI, é engraçado, mas eu acho que o maior desafio é o outro entender o que é realmente o designer instrucional, porque ainda tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não sabe qual é o nosso papel, tem gente que confunde, é designer. Designer do quê? É designer? Faz um web para mim, um website. Aham. Né? Então, assim, eu acho que hoje o design instrucional, o maior desafio do design instrucional é ele se colocar no mercado e se posicionar também, para que as pessoas entendam qual a importância dele, em toda a estrutura, por exemplo, de uma empresa, ou de uma escola, ou de uma estrutura que oferece cursos, né? Eu acho que as pessoas precisam entender qual é realmente o papel e a importância do design instrucional. Uhum. Tá legal. E que dicas, assim, você daria para alguém que está começando a carreira ou que está considerando seguir carreira na área do design instrucional, da consultoria, na área de EAD? Uhum. Cursos, muito curso, muito curso. Assim, eu não digo assim, gente, né? Uma coisa eu pontuo muito, até nas entrevistas que eu fiz de emprego, assim, o designer instrucional, ele não sabe tudo, e ele também não tem que saber tudo, né? O básico, sim, né? O básico, o beabá do design instrucional, as etapas de análise, desenvolvimento, isso a gente tem que saber. Então, até o curso de livre docência eu recomendo para todo mundo, porque é o curso que faz todas essas etapas, né? Ele complementa todas essas etapas. Mas, assim, por exemplo, ferramentas, é interessante saber pelo menos o básico, né? Um Canva ou um outro que seja de autoria que dê para a gente mexer em algumas imagens, né? Porque às vezes você vai encontrar empresas que são pequenas, que precisam de um design instrucional, mas que de repente não tem assim um designer gráfico, mas quer fazer um e-book, mas poxa, como é que a gente pode fazer um e-book? Hoje em dia, até o pessoal de Instagram tal faz um e-book para lançar, tal. Então, vale a pena a gente aprender a fazer um pouco disso. Se você tiver vontade também e tempo, é legal também você entender pelo menos um pouco, por exemplo, de edição de vídeo, que é muito interessante, porque às vezes você não vai editar o vídeo, mas você vai falar com a pessoa que vai editar o vídeo que você escolheu como objeto de aprendizagem. Então, é interessante você ter pelo menos o básico, né? E o primordial também, que é um bom português, porque ajuda muito, né? Às vezes, eu repito, às vezes você está numa empresa que não vai ter um revisor, então você é o responsável por isso. E você vai produzir objetos de aprendizagem. Então, se a gente está falando de ensino, a gente tem que, pelo menos, assim, de uma certa qualidade, o português, entregar produtos, objetos de aprendizagem que tenham um português minimamente corretos, né? Então, assim, e muita vontade de aprender. Então, resumindo, é muita vontade de aprender, estar aberto, né, para as novas oportunidades e ir atrás. Uhum. Tá ótimo, ótimas dicas. E Adriana, quais são as suas ideias e planos para esse ano? Olha, como toda boa DI, eu estou pensando qual é o próximo curso que eu vou fazer. Né? Por exemplo, atualmente eu vejo que na minha empresa, é uma empresa que ela também atua fora do Brasil,
Eu falei, nossa, gente, acho que está na hora de eu dar uma guinada aí no meu inglês que está precisando, né? Porque assim, poxa, pode ser uma oportunidade também lá fora, né? Lá fora também tem designers instrucionais e a minha empresa também tem designers instrucionais lá fora. E olha que interessante, de repente é um caminho. Fora outros, assim, se de repente eu vejo que tem alguma ferramenta que está sendo usada na empresa e eu não compreendo direito, eu vou atrás para fazer pelo menos um curso, sei lá, no YouTube mesmo, gratuito para entender, né? Eu sempre coloquei dessa forma, tipo, eu vejo, esse ano realmente o inglês é mínimo para mim, né? Mas é cursos e assim, futuramente eu quero trazer assim mais, cada vez mais o que eu estou aprendendo hoje para quem quer começar. Assim, adorei estar aqui, porque assim, eu acho que eu me coloco no lugar da pessoa que a Adriana estava, sei lá, 2, 3 anos atrás, que quer começar, ou quer mudar de carreira, ou quer ser um designer instrucional e não sabe por onde começar. Uhum. Que ótimo. E Adriana, tem algum site, algum link que você gostaria de indicar para as pessoas que estão assistindo, para elas aprenderem mais sobre design instrucional, sobre o seu trabalho, ou um site seu em que as pessoas possam conhecer o seu trabalho também? O meu site ainda estou construindo, falar a verdade para você. Eu acho que isso, voltamos para a pergunta anterior, acho que isso também é uma meta para esse ano, eu preciso fazer. Mas, bom, repito aqui que o livre docência é para mim um primeiro passo, um grande caminho. LinkedIn também é ótimo para todo mundo, então se também alguém quiser me conectar lá no LinkedIn, depois eu posso até passar, acho que o Regis tem. Eu coloco o Né? link na descrição Tá, do vídeo. porque assim, às vezes a pessoa, através, né, do meu LinkedIn, não só pelo meu LinkedIn, mas a pessoa pode se comunicar ou se contactar com outros designers ou outras empresas também lá que eu sigo que talvez valha a pena, né? E gente, buscar muito, assim, se você coloca lá no Google Design Instrucional, tem muita coisa, tem muita leitura que a gente pode seguir e volto a retomar, assim, a questão de sigam outros designers que estão já no mercado de trabalho. Com certeza eles vão ter alguma história ou alguma dica para dar. Tá ótimo, Adriana. Olha, muito obrigado. Eu vou colocar o link para o seu LinkedIn na descrição. E queria te agradecer por vir conversar e contar da sua experiência. Tá Imagina, bom? eu Muito agradeço, me obrigado. coloco à disposição. Tá ótimo, então, Adriana. Obrigado, viu? Obrigada, Um tchau, abraço, bom tchau. final de semana. Um Tchau, tchau. abraço, tchau, tchau.